Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that mock... Item número SCP-005. Classe do objeto: seguro. Procedimentos especiais de contenção. Embora o SCP-005 não represente diretamente riscos imediatos, suas funções únicas exigem que medidas especiais sejam tomadas para restringir o acesso e a manipulação do objeto. A aprovação de pelo menos um funcionário de nível 4 é necessária para remover o objeto de sua área de contenção. Descrição: em sua aparência, o SCP-005 lembra uma chave ornamentada com características de chaves produzidas em massa típicas da década de 1920. A chave foi descoberta quando um civil a utilizou para infiltrar uma instalação de alta segurança. O SCP-005 parece ter a habilidade ímpar de abrir toda e qualquer forma de tranca, seja mecânica ou digital, com facilidade. Ver apêndice A. A origem desta habilidade ainda não foi determinada. Notas adicionais: o SCP-005 pode ser usado como substituto para cartões de segurança perdidos, mas somente sob a supervisão de pelo menos um de nível 4. O SCP-005 não pode ser utilizado para reparos em máquinas de refrigerante, abertura de armários pessoais ou como chave sobressalente da casa de nenhum funcionário. A remoção desautorizada do objeto de sua área de contenção resultará em rescisão imediata. Apêndice A. Apesar de o SCP-005 ter sido eficaz na remoção de praticamente qualquer forma de dispositivo de tranca, experimentos demonstram que disfarçar o propósito ou identidade da tranca é parcialmente eficaz contra a habilidade do SCP-005. Em aproximadamente 50% dos casos onde o voluntário foi incapaz de identificar o mecanismo de tranca, o SCP-005 não obteve sucesso em desativá-lo. Devido a esses resultados, o SCP-005 foi provisoriamente classificado como senciente, e mais experimentos estão sendo executados para determinar suas capacidades cognitivas. No entanto, não existem quaisquer resultados que mostram características que o impedem de ser capaz de identificar qualquer dispositivo de bloqueio particular. Apenas que o dispositivo acima mencionado tem sido fortemente escondido e dissimulado. Item número SCP-012. Classe do objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. O SCP-012 deve ser sempre mantido em uma sala escura. Se o objeto for exposto à luz ou observado através de uma frequência de onda diferente da infravermelho, os envolvidos devem ser submetidos imediatamente à avaliação física e mental. O objeto deve permanecer guardado em uma caixa blindada com ferro e suspensa do teto com uma distância mínima de 2,5 metros do piso, parede e quaisquer aberturas da sala. Descrição: o SCP-012 foi adquirido pelo arqueólogo K.M. Sandoval durante uma escavação em um túmulo recentemente destruído por uma tempestade no norte da Itália. O objeto parte de uma partitura musical manuscrita intitulada Sobre o Monte Gólgota. Aparenta estar incompleto. A tinta vermelha-preta utilizada no objeto, que se pensava tratar-se de algum tipo de tinta feito de bagas ou outra origem natural, foi posteriormente identificada como sangue humano de diversas pessoas. 2 membros da primeira equipe a localizar a partitura sucumbiram à loucura, tentando utilizar o próprio sangue para terminar a composição.
resultando em hemorragia maciça e ferimentos internos. Após investigações iniciais, diversas cobaias tiveram acesso ao objeto. Em todos os casos, as vítimas se automutilaram para usar seu sangue para completar a partitura, resultando em sintomas de psicose e ferimentos maciços. As cobaias que conseguiram terminar uma parte da composição cometeram suicídio imediatamente, declarando que a partitura é impossível de terminar. Tentativas de tocar a música descrita no objeto resultaram em uma cacofonia desagradável, sem que qualquer instrumento mantivesse qualquer relação ou harmonia com os demais. Item número SCP-015. Classe do objeto: Euclídeo, procedimentos especiais de contenção. O transporte do SCP-015 é impossível e a contenção é feita em sua localização. Uma lacuna de pelo menos 2 metros deve ser sempre mantida ao redor da construção que contém o SCP-015, e nenhuma estrutura de nenhum tipo deve entrar em contato com a estrutura de contenção atual. Explorações são permitidas, mas somente em times de 3 pessoas, utilizando linhas de segurança e rastreadores por GPS. Qualquer protuberância manifestada pelo SCP-015 deve ser tampada e selada imediatamente, e um novo local deve ser registrado e catalogado. Nenhuma ação agressiva deve ser tomada dentro do SCP-015. Nenhuma ferramenta manual ou elétrica deve ser levada para dentro do SCP-015. Nenhum reparo ou manutenção deve ser executada em qualquer parte do SCP-015. Descrição: o SCP-015 é uma massa de canos, dutos, caldeiras e outros itens de encanamento que preenchem um armazém em... Os canos aparentam crescer quando não são observados. Tentam se conectar às estruturas vizinhas, através de sistemas subterrâneos de esgoto e fornecimento de água. O SCP-015 contém, em estimativa atual, mais de 190 km de dutos, com diâmetros que variam de 2,5 cm até 1 metro. Alguns canos parecem novos, enquanto outros apresentam ferrugem e vazamentos. Foram encontrados dutos compostos de ossos, madeira, aço, cinzas compactas, carne humana, vidro e granito. Não foi encontrado nenhum duto feito de PVC, cobre ou qualquer outro material tradicional. O SCP-015 reage à presença de ferramentas e agressões. Qualquer pessoa agindo violentamente, portando ferramentas ou em tentativa de consertar ou danificar o SCP-015, desencadeia uma reação. Canos perto da vítima irão estourar, a pulverizando com seu conteúdo por vários segundos, antes de cessar repentinamente. Os dutos já foram observados contendo óleo, mercúrio, ratos, uma espécie de inseto não identificada, vidro moído, água do mar, entranhas e ferro fundido. Canos continuarão estourando perto da vítima até a sua morte ou fuga do local. O SCP-015 foi regredido a seu tamanho atual após se conectar a 11 outras construções na área. Atualmente, 11 funcionários foram mortos e 20 se encontram desaparecidos. Há relatos de gritos e ruídos de golpes vindo de dentro do SCP-015.